formando o preço com markup. Então, a gente já viu o que é o markup, vamos agora formar o preço. Vamos um exemplo prático, né? Como é que a gente forma esse preço com markup. Como a gente viu em aula passada, a gente viu quais são os elementos importantes para a formação do markup. Então, aqui, para a gente calcular, a gente vai precisar, para calcular o preço de venda, a gente vai precisar saber quais são os custos, quais são, inclusive o markup, né? Quais são os custos, quais são as despesas, quais são os impostos, qual é o lucro desejado. São informações que vão ser imprescindíveis para fazer esse cálculo. Tá? E a gente tem o markup aí divisor e o markup multiplicador. Tá? O que é o markup divisor? Por que a gente chama de markup divisor? Porque qual que é a fórmula do preço de venda? Então, a gente já viu que o preço de venda ele é o custo dividido pelo markup. Então, a gente precisa saber qual é o custo, a gente já viu lá o custo variável, saber como calcular o markup, a gente já viu a fórmula do markup, vamos fazer um exemplo agora, como é o markup, para depois aplicar essa fórmula para calcular o preço. Eu vou mostrar um exemplo aqui também. E aí, o markup divisor, a gente pega o custo dividido pelo markup. Se a gente for aplicar um markup multiplicador, é o custo vezes o markup multiplicador. Tá? A fórmula do preço em si é isso. Só que a gente tem que chegar em qual que é o custo e qual que é o markup. Tá? Então, a gente tem essas duas possibilidades aqui. Vamos lá em um exemplo prático, então, da formação do preço com markup. O preço de venda, tá? Então, ele sempre ali, o preço de venda, ele é o 100%. ICMS na venda, até porque os impostos vão incidir sobre essa base, né? Essa base é cheia. Então, o ICMS, 18%, PIS e COFINS, isso é o exemplo, tá? No nosso exemplo, o PIS e COFINS, 4,65%, comissão de vendas, 2,5%, a empresa paga 2,5% de comissão para o vendedor, despesa administrativa, 6%, lucro antes do imposto de renda e contribuição social, 20%. Esse é o lucro que a empresa deseja. Quando que nasceu? Onde nasceu a aplicação do imposto de renda e da contribuição social? Do lucro real. Antigamente só existia o lucro real. A base do imposto de renda e contribuição social era sobre o lucro real da empresa. Depois que vieram aparecendo as formas tributárias de simplificação para o empresário, principalmente para as micro e pequenas empresas. Então, primeiro veio, aí depois do lucro real veio o lucro presumido, como uma forma de simplificação, e depois o Simples Nacional. Né? O Simples Nacional simplificando ainda mais. No Simples Nacional, vamos pensar o seguinte, uma empresa do anexo 3 do Simples Nacional, anexo de serviço, com faturamento abaixo de R$180 mil no ano, o percentual do imposto, incluindo PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, ISS, se for serviço, no caso é serviço anexo 3, então ISS, o total do tributo é 6%, então vai substituir isso tudo aqui, ó, ICMS, PIS e COFINS, e já está embutido o imposto de renda lá em cima também, 6%, tá? Então, por isso que é importante a empresa conhecer a sua base tributária para conseguir formar aqui o preço. Então, nesse exemplo, a gente tem essa condição. E a empresa definiu que ela quer um lucro, esse exemplo aqui é o lucro sobre o preço. Então, se você quer um lucro sobre o preço, o percentual de lucro ele já tem que estar incluído no markup. Ele tem que estar incluído no markup, que é o que a gente está fazendo nesse exemplo. Ó. Então, a empresa quer um lucro de 20%, antes do imposto de renda e contribuição social. Se fosse um lucro depois do imposto de renda e contribuição social, você vai julgar aqui mais uma linha, imposto de renda, e julgar um percentual para somar. Esse percentual somado aqui, exceto 100% que é o preço de venda, né? A gente tem 18%, mais 4,65%, mais 2,50%, mais 6%, mais 20%, deu 51,15%. Essa soma aqui, ó. Das despesas, né? Desses impostos e da despesa administrativa. Tá? O custo variável não está aqui. Então, lembrando, a gente está usando custeio variável, custeio direto ou custeio variável. O custo não está aqui, porque a gente vai usar o custo para aplicar o markup. O markup divisor. Então, a gente tem que 100% lá na fórmula, né? Então, você lembra lá? Ó?
A gente já viu lá a fórmula na aula passada, né? Não está aqui, não. Então, eu estou replicando ela aqui. Está aqui. O markup divisor, 100%, menos 51,15%, que é a nossa soma dos percentuais das despesas e dos custos fixos aqui, das despesas e dos custos, né? Que não entrou no custo. Então, pegar o 100% menos 51,50 dá 48,85%. Como aqui está em percentual, na forma a gente divide por 100, que é a mesma coisa que 0,4885. Tá? Aqui já não está mais por cento, tá? Como um quociente, um índice, tá? Um indicador. A diferença aqui é que aqui está por cento e aqui já está dividido por 100. Tá? É a mesma coisa, que representa a mesma coisa. Esse é o markup divisor. Esse é o markup divisor. Qual que é o markup multiplicador? É só pegar a fórmula 1 dividido pelo markup divisor. Então, esse é o multiplicador. Qual que a gente vai ficar aplicando? A gente vai usar o divisor, tá? Para evitar mais um passo do multiplicador. A gente vai usar o divisor mesmo, que é o mais utilizado no mercado. Então, aqui, vamos lá para o lado direito aqui. Se o custo for de R$1, então o custo variável lá da empresa é de R$1. Então o preço de venda será quanto? Então a gente tem lá, o preço de venda é igual ao custo dividido pelo markup. O custo é R$1 dividido pelo nosso markup divisor. Qual que é o preço de venda? R$2,05 nesse exemplo. Se eu fosse usar o markup multiplicador, é o custo R$1 vezes o markup multiplicador, 2,0471, deu R$2,05, deu 2,5 centavos, R$2,05, tá? Vai dar o mesmo valor. Logo, como é que fica aqui o resultado em uma venda? Esse resultado em uma venda, nós temos lá, vendeu por 2,05. Lembrando, gente, aqui, como a gente está trabalhando com duas casas decimais, vai ter o arredondamento aqui, tá? Então, vai ter um arredondamento aqui que vai interferir nos percentuais, mas é arredondamento. Então, uma venda de R$2,05, a gente vai ter um custo de 1, que já, né, o custo variável é de 1 do produto. O ICMS é de 18%, dá 18% sobre 2,05 sobre o preço de venda, vai dar 0,37 centavos. O PIS e o COFINS é incidente sobre a receita de vendas, 4,65% sobre 2,05, vai dar 0,09. A comissão de vendas é 2,5%, então vai dar 0,05 centavos. Despesa administrativa, ela é 6%, lembrando que essa é o quê? Uma média da despesa administrativa que a empresa já pegou lá no seu resultado. Então, aqui está julgando aqui o unitário, mas isso é fixo, né? Ela precisa vender no volume X para chegar no ponto de equilíbrio, tá? Então, a empresa geralmente tem a meta de vendas, a empresa tem a sua meta de lucratividade. Para ela atingir a meta de lucratividade no mês, ela precisa vender uma quantidade X a um lucro aqui que ela definiu no preço de 20%. Aí ela, dentro do seu mix de produtos e serviços, ela vai vendendo. Se ela atingir as quantidades, a receita, ela tem a meta de receita no mês, ela atingindo essa meta de receita, ela vai ter o lucro total, porque aqui é fixo, né? As despesas, e você tem despesa e custo fixo, né? Ela tem que atingir essa meta de venda. Por isso a necessidade de conhecer bem aí os seus custos e despesas para saber qual é o seu ponto de equilíbrio e qual é a meta de vendas para atingir o resultado desejado. E gerou um lucro de 0,41, que é os 20% que ela deseja, né? É 41 centavos. Então, essa aqui foi a composição do preço de venda com essa definição. O que muda aqui? A fórmula é a mesma, a composição é a mesma. O que vai mudar é que cada empresa vai ter o seu imposto incidente sobre vendas, vai julgar o imposto de renda aqui já para compor o markup ou não. Eu sugiro que já faça, que já componha aqui o markup. Vai definir se o lucro desejado vai ser sobre o preço, nesse exemplo é sobre o preço, ou não, ou é sobre outra coisa. Aí eu trouxe outro exemplo aqui, tá? A gente vai discutir aqui ao final, mas eu trouxe outro exemplo aqui sobre o custo.